Olá, mais uma vez. Que bom tê-los aqui nesse canal de interatividade. Bom, o nosso tema de hoje é paracentese, tá? Mas para poder falar de paracentese, a gente tem que discorrer um pouquinho aqui sobre alguns mecanismos, sobre alguns entendimentos anatomofisiológicos, tá bom? Olha só, existem vários tipos de abdômen. Eu vou citar alguns. Existe um tipo de abdômen, por exemplo, que a gente chama de abdômen plano. Existe um tipo de abdômen que a gente chama de escavado, abdômen globoso, de tecido adiposo, né? Abdômen estilo avental, abdômen ascítico. A ascite geralmente está relacionado à doença hepática, à doença do fígado. E muitas vezes esse órgão ele desprende uma quantidade de líquido que se aloja na cavidade peritoneal. E com isso faz com que o abdômen fique muito túrgido. Esse abdômen túrgido, muito cheio, um pouco até endurecido, faz muita pressão em um músculo chamado de diafragma. O diafragma é o músculo esquelético responsável pela respiração e que é controlado, por sua vez, pelo nervo frênico. No momento da inspiração, esse músculo praticamente divide o tórax do abdômen. No momento da inspiração, o diafragma ele tende a cair. No momento da expiração, tá? É exatamente o momento que o diafragma adentra a caixa torácica. Então, imagine você um abdômen completamente protuso e o diafragma sem conseguir realizar esse movimento de subida e descida. Vai fazer o quê? Com que o diafragma fique estático e a respiração fique muito encurtada. Possivelmente exista aí uma dispneia, um desconforto respiratório significativo, importante, inclusive, podendo levar a uma interrupção respiratória, porque o músculo lhe fadiga, ele cansa, ele para, e consequentemente uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. Esse é um ponto. Falando sobre um segundo ponto, que é o procedimento de paracentese, existe um ponto chamado de ponto de McBurney. Geralmente é um ponto que fica da região inguinal à cicatriz umbilical, 3/4 dessa distância. O médico realiza uma punção com gel, mas antes disso existe uma anestesia local. Ele realiza, uma punção a 90 graus com dispositivo intravenoso no intuito de poder retirar líquido dessa cavidade peritoneal, que pode ser necessariamente do fígado ou de outros órgãos adjacentes. Mas ali existe um líquido alojado que precisa ser retirado através desse procedimento, tá? Quando indicado. Geralmente esse procedimento é feito no quadrante inferior esquerdo do abdômen, por ser mais profundo e ter regiões de intestino mais moles, mais flexíveis. No quadrante inferior direito, ali existe o cécon, região de apêndice, porque o que acontece? O intestino delgado praticamente é dividido em 3 partes: duodeno, jejunum e íleon. Íleon, cécon, íleon, cecão. Essa região de cécon, onde geralmente tem ali a alça do apêndice, o apêndice, que é uma parte do seu intestino. E assim como final de intestino delgado, início de intestino grosso, você tem lá o colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus, que não tem muito a ver com a nossa conversa, mas como complemento anatômico daquilo que a gente está conversando nesse momento. Então, geralmente é escolhido o quadrante inferior esquerdo por esse motivo, mas isso aí é uma questão de interpretação muito médica. Pois bem, a quantidade de líquido que se retira desses abdômenes depende muito da idade, depende muito do peso, porque ali existe uma quantidade, uma reserva muito grande de proteína e albumina, tanto é que depois desse líquido ser retirado, existe uma reposição, deve-se realizar uma reposição de albumina para que o paciente possa recompor alguns eletrólitos, tá? E claro que na fase adulta, eu já vi tirar 5, 6 litros, e aí você vê aquele abdômen protuso ficar completamente plano, tudo de água, e o conforto respiratório ele voltar ao normal. Já no meio infantil, a depender da idade e do peso, relativamente a quantidade de ml é muito relativa, pode ser de 50 ml a 200, 250 ml. A condição na pediatria ela é bem menor. Mas imagina você um músculo diafragmático que está ali há certo tempo já comprimido, e depois que você realiza esse procedimento,
ele volta ao normal, a reposição de albumina deve ser feita, e a enfermagem ele tem um papel muito importante na verificação dos sinais vitais desse paciente, não é? Porque existe uma condição de retorno à normalidade, e esse retorno à normalidade também pode trazer alteração dos sinais. Então é muito importante a monitorização do paciente, a reposição de albumina, para que você possa pelo menos estar verificando pós-paracentese. A quantidade de líquidos também, obviamente, é o médico que vai lhe dizer. Esse controle é sempre feito pela enfermagem, as reposições dos frascos, tá? Para evitar transbordo de líquido. E essa monitorização, antes de liberar realmente o paciente, após o procedimento, entre 1 minuto e até 60 minutos. O ideal é que ele fique 1 hora em observação, possa se sentar com tranquilidade, possa se levantar, sempre em observação da equipe de enfermagem, para que ele possa ter uma vertigem, evite ali ter uma vertigem, até mesmo uma queda da própria altura ou outro tipo de procedimento mais, tá certo? Vou mostrar um vídeo em seguida que mostra exatamente um procedimento de paracentese sendo feito. Muito obrigado pelo carinho.